O presidente Bolsonaro reagiu à proposta do governador do Maranhão, Flávio Dino, de construção de um pacto por emprego. O presidente disse que a sugestão é contraditória, pois o governador quer mais trabalho, mas continua com o estado fechado. O tema de hoje é: um pacto entre governadores e o presidente é possível? Boa noite, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Bem-vindo. Bom, o debatedor Caio Coppola está afastado nos próximos dias por questões de saúde. Feito, então, o esclarecimento, Tomé, suas primeiras considerações, por favor. Um pacto entre os governadores e o presidente é possível? Nós precisamos relembrar algumas coisas para isso. Quando a pandemia se iniciou, o Supremo Tribunal Federal determinou que a competência para as decisões relativas às ações de combate ao Covid-19 eram de responsabilidade única e exclusiva dos governadores do Estado. Naquele momento, muitos governadores se utilizaram de oportunismo e uma abordagem política que se dizia baseada pela ciência. Porém, se diziam salvadores de vidas e, na verdade, buscavam somente justificativas populistas visando atender suas agendas. Segundo um estudo publicado pelo economista Marco Kolanovic, chefe global de pesquisa do JP Morgan nos Estados Unidos, o lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando um colapso sem precedentes e mais mortes do que o próprio vírus. As ações foram tomadas em momento errado e de forma ineficiente, as quais destruíram empresas, empregos e vidas de forma irreparável. Ou seja, mais uma vez, o presidente Bolsonaro tinha razão. O seu jeito de se comunicar pode não agradar muitas vezes apoiadores e opositores pela forma, mas uma vez que já conhecemos a sua personalidade e sua forma pouco polida, deveríamos retratar o conteúdo, que na sua grande maioria é assertivo e pensando na população brasileira. Mais de 700 mil empresas já fecharam suas portas desde o início das medidas irresponsáveis tomadas sob única e exclusiva responsabilidade dos governadores. Somente o estado de São Paulo deixou de arrecadar mais de 7 bilhões por semana de tributos. O dinheiro do povo, o meu, o seu, o nosso dinheiro foi gasto de forma irresponsável. Hospitais de campanha nunca foram utilizados. Materiais e equipamentos foram superfaturados. Estão aí as operações da Polícia Federal que comprovarão tudo isso. O lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando colapso econômico sem precedentes. Embora muitas vezes ouvimos que o lockdown são motivados por modelos científicos e que existe uma relação exata entre o nível de atividade econômica e a disseminação do vírus, isso não é verdade. Praticamente em todos os lugares, as taxas de infecção diminuíram após a reabertura dos locais. Isso é um fato. Nós tivemos casos de câncer que foram ocasionados pela falta de trabalho e pelo nervoso que as pessoas passaram, derrames que não foram tratados, os riscos aumentados de suicídios, que foram em quase 600%. Nós estamos alarmados com o que parece ser uma falta de consideração pela saúde futura de nossos pacientes. Milhões de vítimas de um lockdown contínuo estão ocultas à vista de todos, mas serão chamados de alcoolismo, falta de moradia, suicídio, ataque cardíaco, derrame ou até uma insuficiência. Nos jovens, isso será chamado de instabilidade financeira, desemprego, desespero, dependência de drogas e outras muitas coisas. Mas, na verdade, foram os senhores governadores, nas suas atitudes irresponsáveis, que levaram nosso país a esse caos econômico que nós nos encontramos e em nada melhoraram a situação do coronavírus no nosso país. O fato é que você está fazendo uma comparação, no meu ponto de vista, muito complexa para poder justificar a incompetência desses governadores, principalmente quando você fala em culpa do presidente da República. Nós não podemos ter essa inversão de valores, como sempre é colocado aqui no país. A decisão que foi tomada pelo governador Flávio foi uma decisão que cabia a ele. A responsabilidade foi passada aos governadores em todo o país. E esses governadores se utilizaram destas ferramentas para poderem fazer política e não para cuidar da população brasileira. E agora que eles entenderam que o presidente Bolsonaro estava correto, apesar da sua forma de se colocar, não muitas vezes bem vista, tanto por quem é a favor e quanto quem é contra, eles estão levantando as mãos e pedindo ajuda. Então eu acho nobre sim pedir ajuda, mas é importante deixar claro que foram os senhores governadores que estão destruindo a economia do Brasil por conta das suas atitudes irresponsáveis.
Vocês, em momento algum, se preocuparam em levantar uma amostragem de verdade do local onde vocês se encontram, entenderem a região, o tipo de comércio, o tipo de transporte público, para tomar uma atitude assertiva e não a atitude que foi tomada por vocês. E muitos dos senhores, principalmente dos partidos de esquerda, como você mesmo comentou aqui, nós temos que ter respeito pela ideologia das pessoas, mas os partidos de esquerda, eles sempre têm esse tipo de atitude populista. Fecharam tudo, proibiram as pessoas de trabalharem, agrediram via a força que eles têm pessoas nas ruas, trancaram as empresas e estão quebrando o maior patrimônio que nós temos nesse país, que é o empresariado, que são as pessoas que deram as suas vidas, colocaram a sua cara para tomar tapa, para poder gerar suas empresas e termos empregos nesse país. E é